Fala aí, galera! Papo Fuleiro Mais! Um videozinho para conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando dislike. Mas você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. No vídeo de hoje, tudo sobre agora oficial, mais um racha na galoucura. Mas antes de eu começar este conteúdo, solta a vinheta. Fala aí, galera! Fala aí, galera! Papo Fuleiro! Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta! Mais um videozinho pra conta! Mais um videozinho pra conta! Mais um. Pois bem, antes de eu começar esse conteúdo, rapaz, que satisfação, Aspira. Quero estar apresentando para você novamente a marca Brawler. Compadre, a Brawler é uma marca, vamos dizer assim, fightwear, né? Que nos remete aí aos anos 90, né, com as suas estampas, né, um material de alta qualidade, e você pode estar adquirindo isso aí. Vai no Instagram e acesse lá, brawler.oficial, vou deixar a descrição aqui desse vídeo, e você vai poder estar lá vendo os materiais da Brawler, só material maneiro, né, compadre? E totalmente familiarizado com torcida organizada. Isso aí. A Brawler, um bom filho a casa torna. Compadre. É isso aí. Então, materiais da Brawler, alta qualidade, e você fazendo isso aí, você vai estar, eu não digo nem que vai estar, vamos dizer assim, ajudando na nossa parceria, né? Porque a parceria do Papo Fuleiro com a Brawler virou uma amizade. Mas, quanto mais comprarem lá, né, mais o canal tem uma moralzinha, beleza? Beleza? Pois bem, cara. Presta bem atenção. O canal se antecipou, né, cara? Vocês lembram que o canal falou, né? O canal Papo Fuleiro, ele falou tempos atrás, né? Da discussão que teve na internet e tal, né? Entre alguns diretores da Galoucura, né? Falando de Bocão, falando de Vinicinho e tal, né? E presta bem atenção, o negócio explodiu, né? Muito mais pela situação do Galo, né? O Galo hoje não briga pelo Campeonato Brasileiro, tá? Não briga para ser campeão brasileiro. Hoje não briga para ser campeão brasileiro, né? E isso aí refletiu, né? O que acontece no campo está refletindo na arquibancada. E aí está envolvendo situações nas quais, cara, vou te falar, o problema é muito maior do que muitos imaginam. Um rapaz chamado Rodrigo, da Zona Norte, participou de um podcast, e em relação a essa coisa da Zona Norte com a Galoucura, lembrando que parece que o Vinicinho também é um dos lideranças da Galoucura Zona Norte, mediante essa coisa de uma oposição às ideias da atual diretoria, eu vou colocar aqui a participação dele no podcast em relação a esse assunto. E aí eu volto comentando, porque ontem teve uma reunião geral dentro da Galoucura com as lideranças para parar arestas e tentar vislumbrar um futuro para a Galoucura. Correto?
Correto. Então preste atenção no que ele falou, e aí eu vou voltar falando. Aí fala, o Tobé não gosta da loucura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o que está acontecendo na loucura. Se estivesse acontecendo na Fúria, eu estaria falando. Se estivesse acontecendo no TJB, eu estaria falando, como já falei, né? E na volta, eu volto comentando, mas volto sem boné. Volto sem boné. Não, vou voltar, vou ficar com boné, vou ficar de Brawler, vou ficar de Brawler. Se liga aí. Primeiro queremos pedir desculpa a todas as pessoas aí que acompanharam o primeiro Fly, porque no primeiro Fly estava tendo já 15 mil pessoas vendo e a gente tivemos problema, uma falta de respeito comigo, da parte de alguns integrantes, de alguns diretores, de uma outra pessoa da minha própria torcida, que é a Galocura. Sou da Galocura Zona Norte. A situação é a seguinte: o Fly, era para vir o Fly, Galocura, GDR, Galocura Zona Norte, no Fly aqui do podcast. Quero pedir desculpa a todos vocês. Tranquilo. Um diretor, meu telefone começa a tocar quando tá tudo certo, milhares e milhares, muitas vezes, as pessoas falando, me pedindo para me tirar o Zona Norte, do Fly, sendo que o Fly já tava rolando. E a alegação é que, para ser curto e grosso, é que a gente não tinha a patente, senão a região ia ser punida. Eu acho que a região deve ser punida se eu vier fazer algum vexame. A minha caminhada é limpa, a minha caminhada é totalmente correta na torcida e nenhum diretor, a carapuça vai servir para quem tá falando. Falou que não, eu sou Galocura Zona Norte e sempre vou representar a Galocura Zona Norte. E tivemos esse problema. Teve que o da Hora FC teve que substituir o Life atual. Sim. E que esse diretor, esse representante da torcida que pediu para tirar o Fly pelo meu nome, falou que eu não estava disposto, eu não podia representar a Galocura Zona Norte. Sim. Eu tenho mais de 28 anos de arquibancada, eu já dei o meu sangue na torcida, a minha vida na torcida, então eu tenho todo direito. Então eu acho que a torcida tinha coisas mais importantes para preocupar do que essa situação que aconteceu comigo. Então, esse diretor que fez essa situação, ele deveria preocupar, por exemplo, com as caravanas da torcida e com a situação do Atlético que hoje desagou, que hoje vai ter as bombas aqui no programa, que hoje aconteceu. Então, a pergunta que eu fico, por que ele está preocupado comigo e não está preocupado com a situação do Atlético Mineiro? O povão do Atlético, a torcida do Atlético está desesperada, querendo saber por que as maiores torcidas do Atlético não estão protestando, não estão falando nada diante da situação. Aí o cara vem me preocupar com o Fly. Aí trocamos o Fly e esse foi o motivo da troca do Fly. Um diretor da torcida, quem sabe ameaçou com sanções os diretores da Zona Norte e pediram até para não falar que eu sou representante da Zona Norte. Isso é um absurdo com a minha pessoa, com a minha história na torcida. Quem conhece sabe, mais de 28 anos. E isso é um absurdo quando essa pessoa não tem. E eu, numa conversa franca com essa pessoa, o motivo do acontecido, ele falou comigo, mas você tem que acompanhar mais a torcida. Então você, torcedor comum aí, quando um dirigente de uma torcida, onde ele trabalha por aquilo ali, mas ele tem uma série de recursos ali, e muitas vezes é remunerado, bem remunerado, não é mal remunerado, muitas vezes é um trabalho, mas é bem remunerado, e ele fizer a covardia, a falta de vergonha na cara, de te perguntar assim, você tem que comparecer mais no estádio quando você tem trabalho, quando você não vive da torcida. Eu tô na torcida desde 98, nunca ganhei um centavo. Tá aí o programa ao vivo. Se aparecer alguém que me deu um centavo, alguém que me deu uma camisa, pra falar, que apareça no programa. Quando você não ganhou nem um centavo com a torcida, e o cara vem falar com você, o diretor da torcida, tem a falta de vergonha na cara de falar assim, por que você não viaja mais com a caravana? Aí eu te respondi lá e vou responder aqui, porque as pessoas precisam saber. Porque eu não ganho nada da torcida, eu não tenho os benefícios da torcida que você tem. É mais do que obrigação sua viajar e ir em todos os jogos, porque você tem recurso para isso. Então não faça a covardia de falar para um integrante seu ou para qualquer torcedor aí que ele tem que representar. Igual eu já vi alguns torcedores chegar na internet e falar, ô povão, vocês não tem nada a ver não, quem viaja é nós. Você viaja com os fundos da torcida, você faz tudo com fundos da torcida, você trabalha nisso, é mais do que a sua obrigação de fazer isso. Uma boa noite a todos. Não é ego, é Atlético Mineiro. Tá errado. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Como me proibir? E outra coisa, eu pago pelo meu ingresso, eu pago pelas minhas roupas. Como que um homem acha que ele pode mandar e eu não poder vestir? E se você comprou uma camisa dessa aqui, eu comprei com meu dinheiro, eu posso andar com ela. Aí, em algumas situações, alguma torcida, o cara quer regrar aonde você veste a sua camisa, aonde você fala, e você fala. O integrante serve para quê? Só para bater palma? Tem uma hierarquia na torcida? Tem uma hierarquia. Mas essa hierarquia tem que ter uma responsabilidade com o torcedor, primeiro com o clube.
Deveríamos estar brigando contra isso aí. Porque se o time cair de segunda divisão aí explica. Por que nunca foi lá protestar? Explica. Tá coitando essa situação aí? É uma pergunta. A carapuça serve para quem quer. Se não quer protestar, é porque tá bom o Galo dever salário para jogador, tá bom o Galo perder pro Flamengo 3 anos, tá bom o Galo não classificar, tá bom o Galo tá em 10º lugar, tá bom, tudo bom. Sendo que a gente tá vendo a merda. O Atlético tá com fama de caloteiro no mercado. Caloteiro, isso é bom? Aí o cara quer me punir porque eu não brigar. A torcida precisa de faixa, 3 jogos da Sul-Americana, sem pendurar a faixa lá nos jogos fora. A torcida precisa de chegar lá, aqui é a sede, vamos pôr aqui na sede aqui, pintar a sede, a torcida não tem uma pintura na sede, a torcida precisa de um tatame, aí o cara vem querer falar comigo que eu não posso, repito, eu não ganho nem um centavo Galo, que eu não posso protestar por uma situação melhor. Você, torcedor do Atlético Mineiro, a rede social sabe. Tá bom para vocês assim? Aí se seus representantes, que deveria representar os interesses da torcida e não os interesses pessoais, que a carapuça sirva para quem servir, e o seu representante, que deveria estar lutando pelo Galo, lutando para nós não estar numa situação dessa, lutando para nós não estar numa passagem, em vez de acoitar, porque isso é acoitar. Se tá tudo errado e você não fala nada, é só responder a pergunta: por que não tem protesto? Se nós somos a maior torcida do time, tem que ter protesto. Nós temos que lutar pelos interesses, não é desses empresários que tá aí, não. Que eles estão lutando pelos interesses dele, inclusive brigando por esses 15%. Nós temos que brigar pelo interesse da torcida. Me responda, por favor. É pergunta, não estou acusando de nada. Por que a torcida não protesta? Qual que é o motivo? Tá bom a situação do jeito que tá? Vocês sabiam que estava assim? Porque se eu... Antes de eu começar esse conteúdo que vai ser um vídeo quase live, tá? Que eu quero explicar. Quero te convidar a ser membro anual do canal. Compadre, ser membro anual do canal Papo Fuleiro. O que é isso, Tomé? Você participa do grupo do WhatsApp, onde você vê as cenas lamentáveis que eu não posto aqui no canal, né? Para não sofrer sanções do YouTube. E além do mais, você tem uma conversação com torcedores do Brasil inteiro. Mediante isso, você paga o valor de R$50 anuais. R$50 anuais, né? E participa dessa família Papo Fuleiro. Muito bacana o grupo, né? Tem zoação, tem brincadeira. Não, é difícil passar do tom, mas quando passa do tom, os próprios membros, não precisa essa coisa de expulsar do grupo, não, graças a Deus não tem isso, né? Então você vai participar dessa família Papo Fuleiro, você vai ajudar o canal, né, nas suas empreitadas. Estamos com uma conversação com o podcast de Minas Gerais. Não vou abrir, né, um podcast de BH. Não vou abrir qual é o podcast, tá? Porque ainda estamos em conversação. E a gente vai tentar participar desse programa, né? Vamos tentar viabilizar, né, este programa, né? Enfim. Então você, querendo aderir, é só você adicionar o 21 97014 2264, 21 97014 2264, 21 97014 2264, fala direto comigo e a gente, né, vê os trâmites para você poder fazer parte do grupo. Paralelamente a isso, eu quero pedir a sua ajuda lá no Instagram, tá? Para você seguir a gente lá no Instagram. O Instagram tá bacana, tá bacana. Os vídeos postados lá com a ajuda do Coringa Rúniga aí, muito obrigado, meu amigo. 20 mil acessos, 30 mil acessos, né? E a gente não chegou nem a 300 membros, né? Nem a 300 seguidores, mas estamos devagarinho, né, chegando. Então você vai lá, Oficial Papo Fuleiro, @Oficial Papo Fuleiro, @Oficial Papo Fuleiro. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Aquela coisa daquela discussão na internet gerou uma ida, né, do Vinicinho e o Bocão na sede da loucura. E parece, segundo informações, que deu um BO isso aí, né? Porque parece que o Vinicinho golpeou,
né? O Gamboa caiu no chão, né? Foi chutado e tal. E o Vinicius, ele ainda cumpre uma medida, né, de voltar, né, ainda dorme aos cuidados da justiça, né, ainda dorme aos cuidados da justiça, né, tem que voltar para dormir aos cuidados da justiça. Isso aí impossibilita de participar de certas coisas, né, não pode ser pego em caô, né, não pode ser pego de noite na rua, é uma parada, né, que é o que eu falo, quando você é torcida organizada, quando você, né, assume esse papel de ser torcida organizada, tem uns ônus e bônus, né? E isso aí foi uma das coisas que ele teve que assumir, né? E aí, ontem, nesta reunião, né, que também se inflamou muito pelas falas desse rapaz Rodrigo, que é da antiga da Galocura, se inflamou muito pelas falas dele, que são falas fortes. Ontem, parece que membros da Zona Norte estavam sendo, né, oprimidos pela sede. O Vinicius teve que ir para lá correndo, né? E parece que brigou um dos lideranças, né? Rato, não é isso? Branco, uma coisa assim. Brigou, né, dentro da sede, foi às vias de fato. Isso tudo em função, presta bem atenção, em função do Atlético estar mal. A verdade é essa. Porque aí uma fagulha vira um fogaréu. E a Zona Norte, ela se posiciona como oposição da torcida da loucura. Então, bem, eles têm o apoio de outras regiões, a princípio estão sozinhos. Mas estão sozinhos dentro da galocura. Porque existe, presta bem atenção agora, existe uma conversação de que o próprio Bocão, que eu conheço e sei da índole do cara, não sei se pularia na fogueira dentro da galocura, porque ele não tem mais nada a ver com galocura. Ele é GDR alvinegra. Ponto. Mas que a Zona Norte teria um certo apoio da GDR. E parece que ontem o Vinicius estava treinando com o pessoal da GDR, né, e teve que ir lá correndo, né? E ao mesmo tempo que neste caso específico a Zona Norte da Galocura está sozinha, a sede também está sozinha. Não há relatos de regiões da Galocura de querer ir contra a Zona Norte. O problema é de vocês. Tá mais ou menos isso, né? E aí ontem, nesta reunião da Galocura, que foi num clima sinistro, a gente tem um relato, o canal tem um relato, de vários antigos da Galocura presentes nessa reunião, para decidir os passos da torcida em relação ao time. Parece que vai existir uma comoção, eu tenho até os dias, mas eu não vou falar. Por que eu não vou falar? Porque o nosso canal, graças a Deus, ele tem um alcance muito bom. E eu não quero que cheguem informações, de repente, numa Polícia Geral de BH, no Ministério Público de Minas, de BH, não quero. Mas vai ter um protesto da torcida Galocura, que é, a princípio, pacífico. Já tem uma data pré-estabelecida, mas que o canal não vai informar, porque a gente não quer atrapalhar. E o que parece dentro do Atlético Mineiro é que os próprios caras parece que querem comprar mais 5% do Galo, né? Parece que compraram 80%, não é isso? Sobrou 20%.
que são alguns patrimônios do Atlético Mineiro, sede não sei da onde, e eles querem comprar mais 5%. E por isso, né, estão deixando o Galo sucumbir com as suas contas, porque os caras têm dinheiro. Não precisava chegar nessa situação de Rony brigar na justiça, de Júnior Santos, que chegou agora, brigar na justiça, Lianco brigar na justiça, né? Parece que o Lianco mordeu e assoprou, e aí o Scarpa ficou puto, né? Mandou piadinha pra ele, Scarpa também cobrando a justiça. Então, quer dizer, o Atlético tá em ebulição, e isso tá refletindo na arquibancada. Isso aí são informações do que aconteceu na Galoucura. E agora eu vou dar a minha opinião, tá? Preste bem atenção. Eu acho que em momento algum, a Galoucura tinha que se posicionar como sede contrária à Zona Norte. Porque vocês ouviram aí no relato do Rodrigo que ele fala do flyer, que já estava pré-estabelecido que estaria ali, Galoucura, Zona Norte, né, participando do programa junto com a GDR. Né? E existiu uma coisa de ego, né? Existiu uma coisa de ego. Lembrando que a Galoucura, ainda hoje a maior torcida do Atlético, ela tem um poder. Ela tem um poder de persuasão com seus componentes, pela história que tem, mas tem que se lembrar que a história foi escrita por esses antigos que foram nesta reunião, pelo próprio Rodrigo, pelo próprio Vinicinho, pelo próprio Bocão. Estou falando da história, uma história recente da Galoucura, que eu boto aí 20 anos, foi escrita por esses caras, mano. Então acho que no mínimo um respeito deveria haver à figura do Rodrigo que estava participando do podcast. Não existe querer... tira a Zona Norte. Por que tirar a Zona Norte do flyer? A Zona Norte estava se posicionando. A Zona Norte se posicionou no aeroporto para falar com os jogadores. Parece que foi bem recebido. A gente fala tanto de centralização de poder em torcida organizada, falam tanto em pessoas que se perpetuam, né, nas diretorias, presidentes de torcida organizada, e quando uma região toma uma postura de fazer algo benéfico, não pensam no clube. O problema da sede da Galoucura não era, se mostrou nisso, era muito mais o Zona Norte que estava no flyer, do que pelo que o Galo passa nesse momento. O Galo não tem elenco para brigar por nada. Tomé, você está falando que eles não vão... Não, eles não vão ganhar o Brasileiro. Tem outras equipes anos-luz na frente do Galo. O Galo tem dinheiro para contratar. Mas não vai ter essa verba, por quê? Já foi destrinchado isso aí. Os caras querem que o Galo fique na merda, para parte dos 20% lá do social, ter que vender a parte deles. Os caras querem comprar o Galo todo, mano. Consegue entender? Então é algo de política, é algo de dinheiro, que não tinha que estar refletindo na arquibancada da Galoucura. Desta forma. Teriam que estar numa ideia de vamos tirar o Galo desse lamaçal. Vamos brigar pelo Galo. E aí ficou acertado, nesta reunião de ontem, que irão realizar um protesto, né? Parece que querem realizar um protesto pesado, né? E a gente vai ficar aqui de olho para ver o que vai acontecer. Falei aqui da Zona Norte, falei em vídeos passados da Zona Norte, está se concretizando aí agora. Acho que um racha na torcida hoje é um desastre, né? Um racha na torcida hoje é um desastre.
pelo atual momento que o Galo passa também. Então acho que eu, Tobé, os dois lados têm que recuar, tanto a sede quanto a Zona Norte, tem que entrar no denominador comum, que parece que nessa reunião foi acertado isso, entrar no denominador comum, porque se tá ruim, pode piorar, se tá ruim, pode piorar, né? E nós vamos ficar esperando aqui para poder estar falando para vocês o que está acontecendo. Resumo da reunião de ontem. Vão protestar, vão cobrar, diretoria, jogadores, comissão técnica, vão cobrar todo mundo. Não tem negociação com isso. Pau cantor, com o membro da Zona Norte e pessoal de sede. A Zona Norte tem o apoio da GDR Alvinegra. Engraçado falar isso, né? GDR se meteram em guerra da loucura. Mas não foi isso. Membros importantes da GDR foram inseridos, né? Nessa salada que fizeram. Né? Principalmente o Bocão, falaram muita coisa. E ele, como eu conheço, sabia que ia tirar a satisfação, foi tirada essa satisfação, foram as vias de fato, né? O Vinicius deu uma banda no Gamboa lá, e o caralho, blá, 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 blá. E parece que hoje a loucura, esse pessoal da sede se vale muito disso, porque não pode ter, né, mais B.O. em cima do Vinicius. O próprio Bocão também responde aí ainda, apesar de ter ficado preso, né, se eu não me engano, 7 anos, fechado, e 5 mais de semi-aberto, alguma coisa assim, tá? Ainda responde. E é um momento de, como diz o baiano, cabeça de gelo, mano. Cabeça fria, não adianta ir na emoção, né? É da loucura que já se degradou com brigada. Aí acende-se uma rusga ali com o GDR Alvinegra. Acende-se uma rusga entre sede e Zona Norte. E essa coisa do ego, essa coisa do centralizar poderes, dá nisso aí. Então a gente vai ficar aqui de olho esperando, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero agradecer a vocês, porque ficou quase um podcast, né? Ficou quase uma live, né? E chamar aí, ó, Brawler Oficial, Brawler.oficial, para você estar adquirindo aí os produtos da Brawler. Beleza? Beleza. Então, vamos ficar atento que sai aí. A gente vai tentar estar passando aí pro torcedor atleticano, né? Outros torcedores, seja amigo ou alemão da Galocura, também gosta de saber das histórias. E por enquanto nós vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos.